Em tempos de crise, sobre as reações das igrejas diante da ameaça do coronavírus. A crise mundial ocasionada pelo coronavírus me tem feito despertar para as diferentes formas de reação das pessoas e igrejas em tempos de crise. Há igrejas, e com elas seus adeptos, que reagem fazendo um silêncio típico de quem está fugindo do assunto, motivado pela incapacidade diante da crise, exceto pelos resmungos apocalípticos do tipo: as profecias estão se cumprindo, Jesus está voltando, oh glória, a Bíblia já profetizou isso. Reina, desse modo, a liberdade de cada um para livre interpretação das Escrituras. Mas isso até os adeptos descobrirem que a interpretação bíblica da crise, a interpretação bíblica, entre aspas, da crise, varia de um grupo para o outro. É então que resignadamente retornam ao silêncio. Há igrejas sem jeitão apocalíptico que reagem fazendo um silêncio acostumado à ladainha dos pronunciamentos infalíveis, entre aspas, de sua sede episcopal. Os pronunciamentos infalíveis de sua sede episcopal contra todo suposto resmungo divergente. Reina desse modo a imposição institucional sobre qualquer interpretação outra, admitida por fiéis e sacerdotes queimados como questionadores. Mas isso até que os fiéis descubram que não existe infalibilidade doutrinária de um só bispo, o que torna indiferente se assumir ou não posicionamento sobre algum outro assunto da parte daquele bispo. É então que, indiferentemente, esses fiéis recorrem ao silêncio. A Igreja, em sua ortodoxia, conhece, entretanto, uma antiga forma de reação aprendida com o primeiro livro de Esdras na Septuaginta. Vejamos então. Ali o autor dramatiza uma antiga celebração litúrgica. Nela, o rei Josias orquestra aquela Páscoa, a respeito da qual é dito: desde os dias do profeta Samuel, nunca houve em Israel uma Páscoa assim celebrada. A política religiosa do rei Josias foi acertada, ainda que uma decisão específica de Josias o leve à morte numa batalha. Depois disso, foi só caos. Por isso, o autor sagrado afirma que o próximo governo fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. E assim, o próximo e o próximo, governante após governante. Note bem, há igrejas que não esboçam outra reação senão a de acomodação religiosa diante da crise, quer em um silêncio apocalíptico irresponsável, quer em silêncio imposto e, portanto, indecente. A interpretação da crise por que passou o povo de Deus durante a catástrofe do cativeiro babilônico não termina em silêncio, nem forçado, nem irresponsável. Aquela interpretação da crise,
identifica a irresponsabilidade de sucessivos governos que não deram ouvidos à palavra do profeta Jeremias, vinda da boca do Senhor, nem à instrução do Senhor. A conclusão específica daquela interpretação da crise, então, foi: até que a terra tenha repouso nos seus sábados, pois há de guardar os seus sábados por todo o tempo de crise, antes que venha o cumprimento. O que significa isso? Significa que a única reação adequada diante das crises é trazer à memória o que nos pode dar esperança. As políticas religiosas de governos que preservaram a religião do povo, priorizando a questão do descanso. De fato, o descanso do homem na celebração estabelecida por Deus não é algo opcional para os governos. Eis o motivo da crise. O desprezo com as coisas de Deus está necessariamente relacionado à pandemia do coronavírus. A palavra profética, portanto, verdadeiramente nos instrui em horas de crise? Ou melhor, que palavra profética, portanto, verdadeiramente nos instrui em épocas e em horas de crise? Eis a questão respondida pelo primeiro Esdras, na Septuaginta. Primeiro, ele coloca que só a palavra viva de Deus é suficiente em tempos de crise. Meus queridos, quando deixamos a Santa Igreja e nos entregamos idolatricamente ao nosso trabalho, Deus permite que as crises nos façam parar para repensarmos os nossos caminhos. Em meio às crises, pronunciamentos oficiais não descedentam a alma, eles estão cheios de mofo institucional. A repetição de textos da Bíblia também não é uma palavra viva de Deus para a alma humana, mas uma redução das Sagradas Escrituras a um método. À semelhança do papel exercido pelo profeta Jeremias naqueles dias, somente homens que possuam uma experiência viva com Deus são portadores de sua santa palavra nessas horas. Em meio às crises, apenas são decisivos aqueles dentre os homens de Deus que promovam o culto antigo em sua forma verdadeira, homens das mãos de quem governantes piedosos recebam os santos sacramentos. Somente esse tipo de intérprete é seguro. Somente nesse caso a interpretação não se concentra em fazer a agenda das pessoas, mas em encontrar espaços, mas se concentra em encontrar espaços no calendário para festejar a fé e a santidade, além de centralizar a Santa Eucaristia como atual cumprimento da antiga Páscoa de Josias. Aqui encontra-se o sábado verdadeiro, o único repouso para a alma humana. Eis então a segunda questão legada pelo primeiro Esdras. Ele sinaliza que só o verdadeiro descanso no Senhor é solucionador em tempos de crise. Desesperadas tentativas de impor institucionalmente a ordem somente condiz com os ideais da antiga civilização ocidental em sua tentativa de recuperar-se. Doutrinar apelativamente a população através da mídia televisiva contradiz o conceito atual de liberdade alimentado pelas supostas democracias ocidentais. Redescobrir a antiga espiritualidade da Igreja, isso sim, acessa o descanso no Senhor, apontado como solução para os tempos de crise,
pela Septuaginta no livro de Esdras, de primeiro Esdras. Mas, como a humanidade hoje voltaria a rezar de acordo com as prescrições deixadas pelos apóstolos? Nisso reside a única forma de reação da ortodoxia da Igreja em meio aos tempos de crise. Experimentar a derrota e entregar-se à oração. Aprender a resignação sem dedicar-se necessariamente à superação como única alternativa de vida. Duvidar da interpretação própria e dos pronunciamentos das instituições para confiar-se ao Espírito que alimentou os profetas e até hoje conduz os cristãos. Desconstruir todo o progresso político que remove os antigos marcos da fé e toda ordem midiática que despreza os santos da Igreja e cria os monstros culturais do mundo de hoje. Em suma, as reações das igrejas diante das ameaças do coronavírus são moldadas pelas políticas religiosas dos governos que elas assumem. Somente políticas governamentais que priorizem a verdadeira fé propiciarão o descanso do homem em seu Senhor. E não políticas emergenciais esmolando isolamento vigiado e estratégias de controle em tempos de crise.